Número 15. Um país que é quase 99% vazio. Quando você olha pela primeira vez para a Mongólia em um mapa mundial, pode não parecer incomum. Mas no momento em que você entra nesta vasta terra, começa a entender uma realidade que parece quase real. A Mongólia é um dos países mais vazios da Terra. Com uma área territorial de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, a Mongólia é maior do que muitas nações conhecidas combinadas. No entanto, sua população é de apenas cerca de 3,4 milhões de pessoas. Para colocar isso em perspectiva, regiões inteiras parecem intocadas, silenciosas e completamente isoladas da civilização moderna. De fato, a densidade populacional aqui está entre as mais baixas do mundo, menos de 2 pessoas por quilômetro quadrado. À medida que você viaja pela estepe interminável, a sensação é quase surreal. Horas podem passar sem ver outro ser humano, uma única casa ou até mesmo uma estrada. A terra se estende infinitamente sob o céu aberto, criando uma sensação de liberdade que é ao mesmo tempo bela e intimidadora. A capital, Ulaanbaatar, é onde quase metade da população do país vive. Isso significa que o resto da Mongólia é ainda mais escassamente povoado do que as estatísticas sugerem. Assim que você deixa a cidade para trás, entre em um mundo onde a natureza domina tudo. Uma das maiores razões para esse vazio é a geografia severa e o clima extremo do país. O vasto deserto de Gobi cobre uma parte significativa do sul, com condições secas, fontes de água limitadas e variações intensas de temperatura. No inverno, as temperaturas podem cair para menos 40 graus Celsius, enquanto verões podem ser surpreendentemente quentes. Por causa dessas condições, a vida urbana tradicional é difícil na maior parte do país. Em vez disso, muitos mongóis ainda seguem um estilo de vida nômade ou seminômade, movendo-se pela terra com seu gado em busca de melhores áreas de pastagem. Suas casas, conhecidas como gers, são portáteis perfeitamente adaptadas a esse estilo de vida, um símbolo de sobrevivência em um dos ambientes mais severos da Terra. Mas esse vazio não se trata apenas de geografia. Ele molda toda a cultura e a mentalidade das pessoas. Na Mongólia, o espaço não é um luxo, é um modo de vida. Não há multidão, nem pressa, nem o barulho esmagador do caos urbano. Em vez disso, há silêncio, vento e uma conexão profunda com a natureza que muitas sociedades modernas há muito esqueceram. Para os viajantes, isso pode parecer ao mesmo tempo pacífico e inquietante. A ausência de pessoas cria um tipo único de isolamento, onde você é forçado a confrontar a vastidão do mundo e o seu próprio lugar dentro dele. E talvez seja aqui que o mistério começa. Uma terra tão vazia, tão silenciosa e tão intocada, ainda assim frequentemente rotulada com títulos dramáticos como o país mais pecaminoso. A verdade, no entanto, pode não estar no que está presente, mas no que está ausente. Número 10. A surpreendente honra de não tomar banho. Nas vastas e intocadas paisagens da Mongólia, onde a estepe interminável se estende além do horizonte e a vida tradicional ainda segue o ritmo da natureza, você descobrirá um detalhe cultural que pode parecer chocante à primeira vista. A ideia de que não tomar banho pode realmente ser visto como algo respeitoso, até honroso, em certos contextos. Para muitas pessoas ao redor do mundo, a limpeza está intimamente ligada ao banho diário e às rotinas modernas de higiene. Mas na Mongólia, especialmente entre comunidades nômades tradicionais, a relação com a água historicamente tem sido muito diferente. Isso não se trata de negligência ou falta de consciência. Está enraizado em crenças centenárias, realidades ambientais e um profundo respeito espiritual pela natureza. Na cultura mongol antiga, fortemente influenciada pelo tengrismo, a água é considerada sagrada. Rios, lagos e fontes naturais são vistos como entidades puras e vivas que não devem ser poluídas ou perturbadas desnecessariamente. Por causa disso, ações como lavar roupas, tomar banho ou até mesmo mergulhar as mãos em fontes naturais eram tradicionalmente feitas com extremo cuidado, ou às vezes evitadas completamente. Essa crença não era apenas espiritual, também era prática. O clima severo da Mongólia desempenha um papel importante na vida cotidiana. Os invernos aqui são brutalmente frios, com temperaturas em algumas regiões caindo abaixo de menos 40 graus Celsius. Nessas condições, banhos frequentes não são apenas difíceis, mas potencialmente perigosos.
Para os nômades que vivem em casas portáteis conhecidas como ger, a água muitas vezes precisa ser coletada, aquecida e conservada cuidadosamente. Cada gota importa. Como resultado, em vez de banhos regulares, os mongóis historicamente recorreram a métodos alternativos para manter a limpeza. As roupas eram arejadas ao vento aberto da estepe, que é seco e forte. A fumaça das fogueiras internas também era considerada como tendo propriedades purificadoras, ajudando a limpar tanto as roupas quanto o espaço de vida. Esses métodos, embora incomuns para os estrangeiros, eram perfeitamente adaptados ao ambiente e ao estilo de vida. Há também uma camada mais profunda de significado ligada a essa prática. Evitar interação desnecessária com a água era visto como uma forma de demonstrar humildade e respeito pela natureza. Em uma terra onde a sobrevivência depende da harmonia com o ambiente, essas crenças ajudaram a preservar recursos vitais e manter o equilíbrio ecológico muito antes de a sustentabilidade moderna se tornar uma preocupação global. No entanto, é importante entender a verdade por trás desse fato fascinante. A Mongólia moderna não está presa ao passado. Em cidades como Ulaanbaatar, as pessoas vivem como em qualquer outro centro urbano do mundo, com acesso a banheiros modernos, água encanada e práticas contemporâneas de higiene. As visões tradicionais ainda existem, especialmente nas áreas rurais, mas agora coexistem com a vida moderna. Portanto, embora a ideia de não tomar banho possa parecer inacreditável ou até extrema, ela conta uma história muito mais profunda, de adaptação, respeito e sobrevivência em um dos ambientes mais extremos da Terra. Não se trata de ser pecaminoso ou sujo, mas de compreender uma maneira completamente diferente de viver, moldada pela natureza, história e crença. Número 5. Complexos rituais de bebida na cultura mongol. Nas vastas varridas pelo vento terras da Mongólia, onde tradições antigas ainda moldam a vida cotidiana, beber é muito mais do que apenas uma atividade social casual. É um ritual cultural profundamente enraizado, cheio de significado, respeito e regras não ditas. Para os estrangeiros, pode parecer intenso, até esmagador, mas dentro da sociedade mongol, esses costumes de bebida são um poderoso símbolo de hospitalidade, honra e conexão. No centro desses rituais está o airag, uma bebida tradicional fermentada feita a partir do leite de égua. Levemente azedo, moderadamente alcoólico e rico em história, o airag não é apenas uma bebida, é uma identidade cultural. Quando você entra em um ger tradicional, ou yurta, quase sempre será oferecida uma tigela de airag. Recusá-la não é apenas visto como falta de educação, pode ser interpretado como uma rejeição da boa vontade do anfitrião. O ritual começa no momento em que a tigela é entregue a você. Você deve aceitá-la com a mão direita, muitas vezes apoiada pela esquerda, demonstrando respeito e humildade. Antes de dar um gole, muitos mongóis realizam um pequeno gesto, mergulhar um dedo na bebida e lançá-lo no ar ou no chão. Esse ato é uma oferenda simbólica aos espíritos, um reconhecimento silencioso da natureza e dos ancestrais que reflete as profundas raízes espirituais da cultura mongol, fortemente influenciada pelo tengrismo. Uma vez que a bebida começa, as coisas podem se intensificar rapidamente. Espera-se que os convidados bebam várias rodadas, especialmente durante celebrações, festivais ou reuniões familiares. A vodka, particularmente a vodka mongol, desempenha um papel central nos rituais modernos. Os brindes são frequentes e muitas vezes acompanhados de contato visual forte e palavras sinceras. Cada brinde carrega significado, desejando prosperidade, saúde ou fortalecendo laços. Um dos aspectos mais intensos da cultura de bebida mongol é a expectativa de participação. Se um anfitrião oferece bebidas repetidamente, torna-se cada vez mais difícil recusar. Em algumas situações, especialmente em áreas rurais, os convidados podem sentir pressão para acompanhar o ritmo, o que pode levar ao consumo excessivo. No entanto, existem estratégias sutis que os locais usam, como tocar levemente o copo nos lábios em vez de beber completamente, para demonstrar respeito sem exagerar. Outro costume fascinante envolve passar a bebida no sentido horário, garantindo harmonia e ordem dentro do grupo. Quebrar esse fluxo, mesmo sem intenção, é considerado desrespeitoso. Esses pequenos detalhes podem parecer insignificantes, mas na cultura mongol carregam grande importância. O álcool também está ligado a eventos importantes da vida, casamentos, nascimentos e até acordos comerciais.
Compartilhar uma bebida é frequentemente visto como selar confiança. Sem isso, os relacionamentos podem parecer incompletos ou distantes. É por isso que os rituais de bebida na Mongólia não são apenas sociais. Eles são fundamentais para a forma como as pessoas se conectam e constroem respeito mútuo. No entanto, por trás dessa rica tradição existe uma realidade mais complexa. A Mongólia moderna enfrenta desafios relacionados ao consumo de álcool, particularmente em áreas urbanas onde as regras tradicionais às vezes são ofuscadas pelo excesso. O que antes era um ritual controlado e significativo pode, em certos contextos, se transformar em algo muito menos cerimonial. Esse contraste entre herança cultural profunda e desafios modernos é parte do que alimenta o rótulo controverso da Mongólia como um país pecaminoso. Mas a verdade é muito mais complexa. Esses rituais de bebida não se tratam apenas de indulgência. Eles dizem respeito à identidade, história e ao espírito duradouro de um povo que vive em harmonia com paisagens severas há séculos. Para realmente entender a Mongólia, você precisa olhar além da superfície. Porque aqui, até mesmo uma simples bebida carrega o peso da tradição, do respeito e de uma história que foi transmitida de geração em geração. Número 3. Onde as mulheres mais fascinantes permanecem solteiras durante toda a vida. No interior das vastas paisagens da Mongólia, varridas pelo vento, onde a interminável estepe se estende além do horizonte e a vida nômade tradicional ainda molda a sociedade, existe uma realidade social silenciosa e muitas vezes mal compreendida, uma realidade que raramente aparece nas manchetes, mas se conta uma história poderosa sobre cultura, mudança e identidade moderna. Nos últimos anos, Ulaanbaatar, a capital do país em rápido crescimento, tornou-se um centro de transformação. As jovens mulheres aqui são mais educadas, mais independentes e mais ambiciosas do que nunca. As universidades estão cheias de estudantes mulheres que buscam carreiras em negócios, direito, medicina e relações internacionais. De fato, as mulheres na Mongólia muitas vezes superam os homens no ensino superior, criando um desequilíbrio marcante que está lentamente remodelando o tecido social do país. Mas esse progresso traz uma consequência inesperada. À medida que mais mulheres se concentram em construir carreiras e alcançar independência financeira, muitas estão escolhendo adiar o casamento ou evitá-lo completamente. Enquanto isso, um número significativo de homens permanece nas áreas rurais, continuando estilos de vida tradicionais de pastoreio, criando uma crescente lacuna cultural e geográfica entre os dois gêneros. Essa divisão torna cada vez mais difícil para muitas mulheres encontrar parceiros que compartilhem valores, níveis de educação e objetivos de vida semelhantes. O resultado é um fenômeno silencioso. Um número crescente de mulheres altamente educadas, bem-sucedidas e socialmente ativas que permanecem solteiras até a idade mais avançada. No entanto, rotular essa realidade como algo negativo, ou pior, sensacionalizá-la como parte de uma narrativa pecaminosa, ignora completamente a verdade. Na Mongólia, estar solteira não é um sinal de fracasso. Para muitas mulheres, é uma escolha consciente. Isso reflete força, independência e um desejo de autodeterminação em uma sociedade que está equilibrando tradições profundamente enraizadas com a rápida modernização. Essas mulheres estão redefinindo o que significam sucesso e felicidade, desafiando expectativas antigas em torno do casamento e da família. Ao mesmo tempo, ainda existem pressões culturais. Em comunidades mais tradicionais, o casamento é frequentemente visto como um marco importante, e aqueles que permanecem solteiros podem enfrentar julgamentos sociais sutis. Ainda assim, mesmo aqui, as atitudes estão lentamente evoluindo à medida que a Mongólia se abre para influências globais e mudanças nos papéis de gênero. Portanto, quando as pessoas usam rótulos dramáticos como o país mais pecaminoso, muitas vezes ignoram a realidade mais profunda. O que realmente está acontecendo na Mongólia não é declínio moral, mas transformação. Uma transformação onde as mulheres estão ganhando poder sobre suas próprias escolhas, onde normas sociais estão sendo questionadas e onde a definição de uma vida realizada não se limita mais ao casamento. E no silêncio da estepe, sob o vasto céu mongol, uma nova história está sendo escrita. Uma história de independência, resiliência e um futuro que parece muito diferente do passado. Número 2. A capital mais fria da Terra, vida de expatriados na Mongólia. No coração da Ásia Central encontra-se Ulaanbaatar, uma cidade que detém um recorde mundial gelado.
Reconhecida como capital mais fria do planeta, o inverno aqui não é apenas uma estação. É um teste brutal de resistência. As temperaturas frequentemente caem para menos de 30 graus Celsius e em algumas noites descem ainda mais, transformando toda a cidade em uma paisagem congelada onde a sobrevivência se torna um desafio diário. Mas o que torna isso ainda mais inacreditável é que, apesar dessas condições extremas, Ulaanbaatar abriga uma comunidade crescente de expatriados. Pessoas de todo o mundo escolhem viver e trabalhar aqui, atraídas por oportunidades, cultura e a energia crua e indomada da Mongólia. Para os expatriados, a vida nessa capital congelada é uma mistura de fascínio e dificuldade. O ar durante o inverno torna-se fortemente poluído devido à queima de carvão nas áreas tradicionais de Ger, criando uma névoa espessa que cobre a cidade. Não é apenas o frio que precisa ser enfrentado, é também o ar que se respira. Muitos recém-chegados ficam chocados com a intensidade da vida diária, especialmente quando sair por apenas alguns minutos exige camadas e mais camadas de roupas. Ainda assim, há uma estranha beleza em tudo isso. As manhãs geladas, onde o sol nasce sobre uma cidade coberta de gelo, criam uma atmosfera surreal que parece quase de outro mundo. Expatriados frequentemente descrevem uma profunda sensação de aventura ao viver aqui, algo impossível de experimentar em lugares mais confortáveis do mundo. As rotinas diárias também se adaptam ao frio. Os carros raramente são desligados durante os dias de inverno extremo para evitar que os motores congelem. As pessoas caminham rapidamente, falam menos ao ar livre e passam a maior parte da vida social em ambientes fechados. Cafés, restaurantes e pequenos centros sociais tornam-se pontos essenciais de encontro onde locais e estrangeiros se escapam do clima severo. Apesar dos desafios, muitos expatriados consideram a Mongólia extremamente recompensadora. O custo de vida pode ser relativamente acessível em comparação com países ocidentais, e há um forte senso de comunidade entre estrangeiros. Os locais são frequentemente calorosos, acolhedores e curiosos sobre visitantes, o que ajuda na integração. E então, ao contraste, logo fora da cidade estende-se a vasta estepe, paisagens infinitas que definem a alma da Mongólia. Muitos expatriados dizem que sair de Ulaanbaatar nos fins de semana para explorar a natureza intocada muda completamente sua perspectiva. É um lembrete de que, além da fumaça e do frio, a Mongólia ainda é uma terra de liberdade, tradição e beleza natural bruta. Viver na capital mais fria da Terra não é fácil. Exige resiliência, paciência e disposição para se adaptar aos extremos. Mas para aqueles que permanecem, oferece algo raro, uma experiência que parece autêntica, intensa e inesquecível em todos os sentidos. Número 1. A tribo Tsaatan, entre os últimos verdadeiros nômades da Mongólia. Escondido nas profundezas das remotas florestas do norte, perto da fronteira com a Rússia, existe um grupo misterioso e quase esquecido conhecido como Tsaatan. Eles não são apenas nômades comuns. Estão entre os últimos verdadeiros criadores de renas do mundo, vivendo um estilo de vida que permaneceu praticamente inalterado por séculos. O povo Tsaatan, também chamado Duka, sobrevive em um dos ambientes mais hostis e isolados da Terra. Enquanto grande parte da Mongólia moderna se adaptou à vida urbana, tecnologia e globalização, essa tribo continua se movendo pelas densas florestas da taiga, seguindo seus rebanhos de renas em busca de alimento e abrigo. Toda a sua existência gira em torno desses animais. As renas não são apenas gado, mas companheiras, meio de transporte e fonte vital de sobrevivência. Diferente dos nômades mongóis típicos, que dependem de cavalos, animais como ovelhas e cabras, os Tsaatan montam renas através de terrenos acidentados, atravessando florestas densas onde cavalos teriam dificuldade. O vínculo único com esses animais é profundamente espiritual. Eles acreditam que as renas carregam as almas de seus ancestrais, e prejudicá-las sem necessidade é considerado uma grave violação moral. A vida aqui é brutalmente difícil. As temperaturas podem cair muito abaixo de zero durante grande parte do ano, e o acesso a necessidades básicas como saúde, educação ou até mesmo alimentos consistentes é extremamente limitado. As famílias vivem em tendas tradicionais em forma de tipi chamadas yurts, construídas para resistir a ventos congelantes e neve pesada. Cada movimento, cada migração, é ditado pelas necessidades de suas renas. O que torna os Tsaatan verdadeiramente inacreditáveis não é apenas seu estilo de vida, mas sua resiliência diante da pressão moderna.
À medida que a Mongólia continua a se desenvolver, o número de Tsaatan diminuiu drasticamente. Hoje, restam apenas algumas centenas, tornando-os um dos menores e mais ameaçados grupos indígenas do mundo. Políticas governamentais, mudanças climáticas, redução de áreas de pastagem ameaçaram seu modo de vida. As gerações mais jovens estão lentamente sendo atraídas para cidades, sistemas educacionais e empregos modernos, deixando para trás tradições que sobreviveram por gerações. Ainda assim, os Tsaatan continuam existindo, quase como uma cápsula viva do passado antigo da humanidade. Em um mundo dominado por smartphones, arranha-céus e vida digital, eles representam algo raro, uma conexão com a natureza que a maior parte da humanidade já perdeu. E isso levanta uma questão mais profunda. Quando as pessoas chamam a Mongólia de país misterioso ou até pecaminoso, elas realmente estão entendendo ou estão simplesmente interpretando mal culturas que se recusam a seguir normas modernas? Porque no silêncio congelado das florestas da Mongólia, os Tsaatan não estão perdidos, eles estão apenas vivendo uma verdade que o mundo moderno esqueceu. E então, depois de tudo que você viu sobre a Mongólia, as terras infinitamente vazias, as tradições chocantes, o frio brutal e as tribos escondidas, a verdadeira pergunta é: este é realmente o país mais pecaminoso, ou um dos lugares mais incompreendidos da Terra? Porque quanto mais fundo você olha, mais percebe, nada aqui é o que parece. E acredite, o que não mostramos pode ser ainda mais inacreditável. Se este vídeo abriu seus olhos, nem que seja um pouco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar agora mesmo. Você sobreviveria uma semana na Mongólia? Fique curioso, porque o mundo é muito mais estranho do que você imagina.